Outro dia eu vi que Calisto havia matado os próprios pais. Será que ela matou os próprios pais? As recomendações deles mudarão o mundo. Shinichis recomendam. Olá Warriors, tudo bem? Comigo tudo certo e a gente hoje vai falar sobre Calisto emendando na Eve. Porque se alguém ainda não sabe, a Eve é reencarnação da Calisto. E é sobre isso que eu quero falar. Outro dia eu vi, acho que no grupo, algumas pessoas dizendo que não gostam da história da Calisto, né, da forma como foi conduzida, da forma como terminou. E muita gente não gosta da Eve. Eu vou falar Eva, tá? Eu gosto de falar Eva. E muita gente diz que não gosta da Eva, que não entende a Eva, que ela é uma sonsa. E eu vou tentar argumentar aqui para defender tanto a história da Calisto como a Eva. Bom, como eu disse no começo do vídeo, na introdução, outro dia eu vi alguém afirmando que a Calisto havia matado seus próprios pais no episódio Armagedonal, lá do Hércules, né? E na hora eu concordei, mas eu não lembrava. Então existe uma dúvida sobre isso. Para isso eu vou contar para você como é que é esse episódio, mais ou menos, tá? Essa parte aí que envolve a Calisto. A Calisto foi presa por Xena naquela caverna lá em Maternal Stinks, logo depois da morte do Solan. E no episódio Armagedonal, a Esperança, as cinzas da Esperança, que ela não morreu, ela é cremada, né? Gabriele a envenenou, e ela vai lá na caverna e solta a Calisto. E quer que a Calisto vá para o passado para matar Alquimena, a mãe do Hércules. Assim ele jamais teria nascido e muitas coisas não teriam acontecido. A Calisto volta ao passado, consegue matar Alquimena. Então ela vai, antes de voltar para o presente, ela dá uma passadinha no passado dela, de quando Sirra foi atacada por Xena e os seus pais foram mortos. Só que lá em Sirra acontece um problema e ela acaba matando o pai e a mãe. Tudo isso sob os olhos da pequena Calisto, né, que seria ela criança lá no passado. O que acontece? Aí muita gente acredita que Calisto matou os próprios pais. Só que a própria Calisto diz que ela não... Só que daí... Aí o que acontece? Como ela conseguiu matar Alquimena, o Iolaus dá um jeito de voltar ao passado e impedir essa morte de acontecer. Mas a Calisto não sabe que Alquimena não morreu até aquele momento lá no passado. É melhor você assistir o episódio para chegar nessa conclusão comigo. Então ela diz que ela nunca foi até Sirra, porque Iolaus salvou Alquimena. Mas naquele momento que ela matou Alquimena, que ela achou que tivesse matado, ela direto dali foi para Sirra. Então talvez ela possa ter ido para Sirra sim, e pode ter mentido para Iolaus, depois de volta ao presente. Então fica aí a dúvida, será que realmente Calisto matou seus pais? E a Calisto pequena viu aquela mulher matando seus pais e acreditou que aquela mulher fosse Xena, ou ela realmente não foi e aquilo não aconteceu de fato, acabou não acontecendo. Fica aí a dúvida para você refletir. Independente disso, ela culpou a Xena pela morte dos pais. Só que a Xena não tinha culpa na morte dos pais, pelo menos parte da culpa ela não tinha, porque ela disse para os homens dela não matarem mulheres e crianças. Mas eles mataram os pais da Calisto e uma irmã que a gente nunca viu. A Calisto cresceu com esse ódio todo dessa mulher que matou seus pais e dava sinais de bipolaridade e psicose. Calisto era pancadinha da cabeça, né? Lá no mundo estranho, eu não sei como é que chama, mas naquele mundo paralelo que tem Hércules, a Calisto era uma sacerdotisa. A versão dela naquele mundo é ser sacerdotisa. Isso é uma curiosidade interessante, eu fiquei sabendo também assistindo a Armagedonal. Vamos aí o que a Calisto fez, né? Eu não sei se eu vou falar na ordem, mas enfim, ela destruiu várias aldeias, se passando por Xena, né? Matou muita gente, foi muito cruel, uma assassina sanguinária, muita maldade. Ela escolheu ser má. Ela escolheu, embora ela tenha sido uma vítima. Você tem duas opções quando você é vítima de um grande problema, de uma grande situação.
que destroça a sua alma. Você tem duas opções. Ou você vai pelo caminho do bem, para não deixar que aconteça de novo, mesmo que aconteceu com você, com outras pessoas, ou você se torna igual a quem fez mal a você. A Calisto escolheu a maldade. Ela escolheu ser má. Foi uma escolha dela. Eu não acredito que a Calisto sempre foi uma vítima. Ela foi vítima daquela situação inicial. Depois eu não acredito mais. Aí ela fez uma escolha, ela optou pelo mal. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber também o que você acha. Argumente aqui comigo para, né, eu entender que a Calisto sempre foi uma vítima e por isso ela se tornou o que ela se tornou. Eu não acredito nisso, tá, gente? A Gabrielle teve a oportunidade de escolher o mal também. Quando a Calisto matou o Pérticas, a Gabrielle chegou muito perto de matar a Calisto e não o fez. Ela optou pelo bem. Então, ela também foi vítima, a Gabrielle perdeu alguém que ela amava. Fica aí a reflexão, né? A Calisto cresceu querendo vingar os seus pais. E ela começou se vingando nas coisas que Xena amava, né? Nas pessoas que Xena amava, incluindo Gabrielle, obviamente, né? Calisto sempre estudou Xena. Óbvio que Calisto sabia tudo ali entre Gabrielle e Xena, né? Óbvio. Então ela matou Pérticas. Já foi ali uma vingança muito grande. Nisso ela já conquistou o ódio de Gabrielle. E foi complicado, né? Depois a gente vai ver aí o que aconteceu. A Xena foi e deixou ela morrer na areia movediça. Eu não sei se você sabe, mas existe uma versão, né, o original, no roteiro original, era pra Xena ter salvo a Calisto. Eu não sei o que ia acontecer dali pra frente, mas a ideia era salvar. Depois mudaram, não sei porquê. E a Calisto morre lá na areia movediça. A partir desse momento, a Calisto não é mais um ser humano. Ela vira uma espécie de morto-vivo. Essa que é a verdade, né? Ela morreu na areia movediça. Só que ela fica ali presa numa espécie de limbo, né? Ela vai pra Tártaros, né? Mas é meio aqui, meio ali. Ela fica mais presa no seu ódio, na verdade, né? Ela fica presa nos seus pensamentos. Fica remoendo aquele ódio, aquela sede de vingança. E o Ares, então, a ajuda, né? E ela passa por aquela situação de mudar de corpo com a Xena, ameaça a mãe da Xena, atenta contra a vida da Arco. No final a gente sabe, né, que ela volta pro submundo. E daí ela vai sair do submundo no episódio Surprise, também de Hércules, com a ajuda de Hera. A Hera diz pra ela, você mata o Hércules e eu te dou a imortalidade. E ela consegue, não consegue matar ele, mas ela consegue dominá-lo e ela come a maçã dourada. E isso dá a ela imortalidade. Aí numa briga com o Hércules ela acaba se machucando e fica com aquela cicatriz no olho. Aquela cicatriz que a gente vai ver lá em A Necessary Evil. A gente vê aquela cicatriz na Calisto. Por isso que ela tem, né? Aquela cicatriz lá que foi devido a uma briga com o Hércules. Aí a Calisto tanto fez que conseguiu se tornar uma deusa comendo ambrosia. Só que não deu muito certo. Ela não conseguiu aproveitar muito essa partezinha, né? Conseguiu comemorar por ter virado uma deusa. E foi jogada lá naquele rio de lava, junto com a Venasca. Aí a Hope vai e salva a Calisto. Tira a Calisto de lá, e a Calisto ajuda a Hope a matar o Solan. Esse foi, contra a Xena, o maior crime da Calisto, né? Ajudou a Xena a perder o seu filho. E ela mesma matou o pai adotivo do Solan. Esse foi um grande crime aí que conquistou o ódio da Xena mais do que nunca, né? Aí nisso ela ficou presa lá naquela caverna, que eu já falei, que também foi a esperança que a libertou. Nos episódios Sacrifice, a Calisto ela já é deusa, né? E ela volta para proteger a Hope. Só que a Hope lá faz uma coisa que ela não gosta e ela se vira contra a Hope e vai ajudar a Xena. Mas sempre visando os próprios interesses, óbvio, né? E quando a Gabrielle cai naquele poço de lava com a Hope, a Calisto fica feliz da vida. Agora ela encontrou uma razão para viver. Agora ela quer ficar comemorando a dor da Xena por perder a Gabrielle. E aí a Xena não se aguenta e mata a Calisto com o punhal lá que tem o sangue de Corsa.
que é capaz de matar deuses. E a Calisto vai direitinho para o inferno. Agora tenho um motivo para viver. E devo lhe agradecer por isso, Xena. Você não vai viver, não. Só que ela volta do inferno com uma missão. Agora ela tem o cabelo curto, né? E ela vai ajudar o Júlio César a se tornar imperador de Roma. E ela precisa impedir a Xena. E a Xena quer pegar o César, né? E ela tem que impedir a Xena, e ela tanto faz que quebra a coluna da Xena com o chakra. Numa das cenas mais dolorosas que a gente pode ver. A Xena indo ao chão. A derrota de Xena. Calisto conseguiu. Não. E aí daí a gente vai pra Fallen Angel, onde Xena perdoa Calisto e troca de lugar com ela. Ela vai pro céu. Gabriele perdoa Calisto e a Calisto vira um anjo. O anjo da guarda de Eli, que o ajuda a ressuscitar Xena e Gabriele. Agora Calisto finalmente virou uma boa criatura. Mas a alma dela sabe das coisas, né? E ela precisava voltar para se redimir, ela precisava corrigir os seus erros. E ela não tinha uma melhor pessoa para escolher do que a Xena para ser sua mãe. Calisto ajudou para que Xena perdesse um filho. E Xena, mesmo que indiretamente, tirou os pais da Calisto. Então essa foi uma forma que a Calisto encontrou para se redimir. Então ela voltou como filha de Xena, reencarnando como filha de Xena. Né? Reencarnação é o quê? Quando a sua alma sai desse plano, passa por um momento de aprendizado e decide retornar para corrigir os seus erros da vida anterior. E foi isso que Calisto fez. Foi o que ela pretendia fazer. E assim, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tentaria se redimir com Xena, sendo a filha da Xena, e também com Gabriele, sendo também filha de Gabriele. Porque ela fez muito mal a Gabriele também. Por que eu disse que a Calisto foi anjo da guarda do Eli? Porque ela foi, né? Quando ele estava lá prestes a morrer, que ele sabia que ele precisava morrer, ela estava lá sempre amparando, e ela estava tentando impedir a Xena de pegar o Ares, né? Porque o Ares que ia matar o Eli. Isso precisava acontecer. Ela precisava cumprir essa tarefa para ela poder reencarnar, para ela poder voltar. O Eli precisava morrer. Então, ela concluído isto, a gente vê aquela cena maravilhosa de ela entrando na barriga da Xena, né? Se tornando ali a alma do bebê da Xena. O corpo que receberá o meu espírito foi determinado. Eu não imagino uma mãe melhor do que você. Era você todo esse tempo? Você me deu essa criança. No passado, eu destruí a sua vida, Xena. E eu destruí a sua. Essa cena foi muito bonita. Eu choro muito com essa cena, eu achei maravilhosa. No momento que eu vi essa cena, eu entendi. Eu passei a amar ainda mais a história da Calisto. Ela se tornou uma garota totalmente perturbada, totalmente doida, atormentada pelos seus pensamentos, atormentada por tudo que ela fez, por tudo que ela viu e viveu. Imagina, nossa, quando você tenta se colocar no lugar de Calisto. Foi uma vida muito sofrida, realmente. Por uma escolha dela própria, da qual ela não conseguia sair, da qual ela nem tentava sair.
Então ela precisava se redimir. E se você gosta da Calisto, eu não consigo entender uma pessoa que gosta da Calisto, mas gosta dela como vilã, não torce pela sua redenção. Não consigo entender, não consigo. E a Calisto foi isso, a Calisto foi uma guerreira assassina, depois se tornou imortal, uma deusa, virou um demônio, depois um anjo da guarda, e teve a chance de voltar para consertar os seus erros, porque na vida anterior ela escolheu o caminho do mal. Para mim a história da Calisto foi muito bem conduzida, ela fez tanto mal a Xena, tanto mal a Gabrielle, e resolveu voltar como filha para reparar esses erros. E não só, ela voltou também como a mensageira de Eli e como a anunciadora aí do crepúsculo dos deuses, né, para anunciar o Deus único, o Deus de amor de Eli. Uma grande mensageira, uma pregadora, ela tinha uma grande missão. Ela ia se redimir totalmente dos seus pecados do passado, né, da sua vida passada. Eu achei incrível essa história da Calisto. Então a gente sabe que a Eva tem a alma da Calisto. E o que é a reencarnação? Se você estudar um pouquinho de reencarnação, né, ler, aí vai entender que quando você volta, você traz coisas da sua vida passada. Lembranças, às vezes, ou sensações, medos, karmas. E o que aconteceu com a Eva? Infelizmente ela saiu das mãos da Xena, foi parar nas mãos do Otávio, se tornou uma assassina, perseguia justamente os seguidores de Eli. Justamente os seguidores daquele ao qual ela protegeu, ainda quando era anjo, pouco antes de reencarnar. Aquilo ali era um karma dela ser uma assassina fria, sanguinária. Então ela estava inserida naquele meio, no meio daquele povo ali, o povo de Roma, né? Ela não tinha, né, ainda sob influência de Ares, então ela acabou se tornando justamente o que ela era na vida anterior. Uma assassina fria e cruel, e ainda por cima repetindo muito do que a própria mãe dela fez. E ela era perturbada também. Você vê que a Lívia é super perturbada, ela é explosiva, ela lembra muito a Calisto. Você pode não gostar do personagem, mas ela lembra a Calisto. Ela traz muita coisa da Calisto. Ela também tem momentos, né, de psicose, de meio bipolar, principalmente depois, quando ela descobre que ela é a Eva. Ah, eu esqueci de falar que antes da Eva se separar da Xena, quando era bebê, ela recebeu o direito de casta da Gabrielle. Pouca gente lembra disso, mas a Eva era uma princesa amazona. Ela nunca reclamou esse direito dela, né, essa posição dela, mas ela era uma princesa amazona. Eu gosto muito de lembrar isso, eu gosto muito de frisar isso, porque é verdade, ela foi uma princesa amazona. Ela é uma princesa amazona. Então ela trouxe essas sequelas da vida anterior para a Lívia, né? Ela foi criada como Lívia, e ela ficava perseguindo os seguidores de Eli, os Elianos, né? Teve de tudo, ela nasceu, ela foi criada nessa família do Otávios, né? Pelo Otávios, rico. Não faltava nada para essa menina. E ela caiu de novo no erro de escolher o mal. E dessa vez, ela escolheu sem razão nenhuma. A Calisto ainda tinha o pretexto de ter escolhido o mal, por ter sido vítima lá dos homens de Xena. A Eva não teve nenhum pretexto para se tornar má. Foi uma escolha dela. Mas isso é um karma. Ela trouxe da vida anterior. Não foi realmente uma escolha dela, né? Ela foi conduzida a isso, principalmente ainda com a influência do Ares. Bom, assim como ela, enquanto anjo da guarda do Eli, quando o Calisto o protegeu, então o Eli também a protegeu. Né? Depois das súplicas da Xena, ele mostrou a verdade para a menina, e aí a gente vê aí uma grande alusão a Paulo de Tarso, né? Uma história bíblica. E Paulo, ele se chamava Saulo, e ele perseguia cristãos, perseguia e assassinava cristãos. E daí ele também tem essa coisa da luz, e daí ele passa a enxergar a verdade e se torna Paulo.
um grande pregador, né, do evangelho e tal. E isso foi uma alusão, né, a história da Lívia, a Eva, também é uma alusão a Paulo. E ela percebeu quem ela era, ela percebeu por que ela tinha que nascer, por que ela nasceu, ela percebeu tudo. Foi revelada a verdade a ela. Só que ela ficou muito perturbada, ela já não era bem da cabeça. Ela ficou mais perturbada ainda com isso e foi lá pro deserto. Ela entrou em parafuso, essa menina. E isso é muito compreensível. Para mim, muito compreensível, porque na vida passada ela já não era boa da cabeça. E trouxe isso para a vida nova, né? Então ela ficou bem perturbada. E daí ela vê que como Lívia, ela matou o Joxer, fez mais uma besteira, né? Ela matou o Joxer, ela já tinha uma pendência com a Gabriele por ter matado o Péricles. E aí ela matou o Joxer. Mais uma pendência com Gabriele. Eu acredito que ela não conseguiu reparar esse erro. Ela veio e cometeu o mesmo erro. Ela matou alguém que a Gabriele amava. 2 vezes ela fez isso com a Gabriele. Então acho que aquela despedida lá entre Gabriele e Eva não foi uma coisa... Eu não acreditei muito nesse perdão da Gabriele, para dizer bem a verdade. Pode ser que sim, pode ser que depois elas tenham se... Né, depois da morte da Xena, elas tenham se encontrado novamente. Pode ser que tenha havido aí um perdão. Mas naquele momento ali, eu não botei muita fé não nesse perdão da Gabriele para Eva. Ela cometeu o mesmo erro, isso é karma, gente. Isso é karma. Ela cometeu de novo o erro de tirar alguém que a Gabriele amava. Então ela ficou aí com 2 pendências ali com a Gabriele. Muito sério. E ela ficou meio pancadinha. Como eu tô dizendo, ela, né, ela até entrava em parafuso. Era muito... o Mephistófeles se aproveitou dessa situação, que ela era meio pancadinha, para colocar a Lívia ali com ela. Teve aquele momento ali onde as duas meio que se encontram lá em Houghton of Amphipolis, porque a Eva também era perturbada. Ela tinha nuances, ela era muito boa, ela queria fazer o bem, mas às vezes ela deixava voltar aquela mulher mais cruel. Viemos reparar nossas transgressões contra você. Ah, isso não é necessário. Peraí, o que é isso? Você pode nos flagelar pelos pecados que cometemos contra você. Não. Tá tudo bem. Nós insistimos. Não precisa não. Pega! Mas ao contrário de Calisto, a Eva conseguiu passar por cima da escolha. Ela conseguiu escolher fazer o bem. Ela optou pelo bem. Então nisso ela se redimiu. A Calisto optou pelo mal e a Eva optou pelo bem. Então esse erro ela conseguiu consertar. E a Eva, ela foi embora. Ela se despede da Xena e da Gabriele. Ela diz que vai espalhar a palavra de Eli na China. Justamente a terra onde Xena começou a se transformar através de Laumar. Interessante isso, né? Justamente na mesma terra. E tudo indica que lá ela teve filhos, ou quando voltou para a Grécia ela teve filhos, porque a Melinda Papas tem que descender de alguém. Pode ser que ela tenha descendido do Thoris, mas o mais provável é que tenha descendido da Eva. Então, Eva provavelmente teve filhos. Então, para mim, a Eva é a segunda chance da Calisto. Eu acredito ainda que ela teve mais chances. Se ela não se redimiu com Gabriele naquela vida, ali como Eva, ela teve que voltar. E ainda tinha toda aquela galera lá que a Lívia matou, né? Que a Lívia fez mal. Então, Eva não foi a última vida da Calisto. Não foi a última vida, né? Acredito que ela teve que voltar mais vezes. Eu vejo a Eva como uma extensão da Calisto. Eu não consigo ver uma e ver a outra. Para mim, as duas são é a continuação da outra. A Eva é a continuação da Calisto. E eu vejo dessa forma. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Eu sei disso. Mas comente aqui embaixo o que você acha, tá? E é isso. Eu vejo a Eva, né? Eva que foi um lindo bebezinho. Tinha 2 mamães muito lindas e foi uma princesa amazona, mesmo que ela nunca tenha reivindicado esse posto, né? Esse título. Depois se tornou uma guerreira cruel. E daí foi para pregadora e mensageira da paz.
Ao contrário de Calisto, Eva optou pelo bem, corrigiu muitos erros da sua vida anterior, e eu não consigo entender como não amar essa história. Para mim, como eu disse, Eva é a extensão de Calisto. Embora sejam pessoas diferentes, elas têm a mesma alma. Eu adoro a história da Calisto e também a história da Eva. Acho ambas muito importantes para a série. Achei essa ideia de fazer a Calisto voltar para tentar se redimir com a Xena maravilhosa. Por isso que eu defendo muito a história da Calisto. E defendo muito a Eva. Eu adoro a Eva. Eu até a invejo. Ela irá partir dessa vida tão pura. Eu poderia ser como ela. Quem? Nem sempre é possível a humanidade entender ou interpretar a vontade de Deus. Elias diz que corromper o outro é corromper a si mesmo. O amor de Elias em si já é recompensador. Abençoa tanto a quem dá quanto a quem recebe. É isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço muito que você curta, dê o seu like, que você comente, que compartilhe aí nos grupos Xenides, nas páginas, no seu mural, enfim. E comente tudo que você pensa, aquilo que eu falei, se você concorda comigo ou não. Enfim, diga aí, argumente comigo por que você não gosta da Eva, ou não gosta da história da Calisto, ou por que gosta, enfim, tá bom? É isso, gente, um grande abraço, até um próximo vídeo, tchau!